e a Câmara dos Deputados gastou ao menos R$ 12.989,92 com a ida de 3 parlamentares bolsonaristas para onde? Para a Argentina, para participar do processo eleitoral da Argentina. Foi no primeiro turno das eleições, quando os bolsonaristas, especialmente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi apoiar o candidato da extrema-direita, o Javier Milei. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis e também pelo portal UOL. O valor foi gasto com passagens aéreas e hospedagens dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Rodrigo Valadares. Eles foram autorizados pela casa a viajar em missão oficial, segundo o jornal O Globo. O primeiro turno ocorreu no dia 22 de outubro, um domingo. Segundo a prestação de contas do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro saiu de Brasília na manhã de 22 de outubro, fez conexão em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, chegando a Buenos Aires por volta das 12h10, momento em que a votação já estava em curso. A ida de Eduardo para a Argentina, de classe econômica, premium da Gol, custou R$ 1.710. Já a volta para Brasília, ocorrida na tarde do dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, também de classe econômica, custou R$ 2.500, um pouco mais de R$ 2.500. Ao todo, as passagens de ida e volta do deputado custaram R$ 4.216. O parlamentar Marcel Van Hatten também recebeu da Casa Legislativa o reembolso das passagens. Ele saiu de Porto Alegre na manhã do dia 21 de outubro e chegou ainda na parte da manhã em Buenos Aires, e a volta ocorreu no dia 23 pela manhã, ou seja, na segunda-feira. A ida e volta desse parlamentar custou cerca de R$ 4.236,19 à Câmara, ou seja, ao nosso bolso. E no caso do deputado Rodrigo Valadares, não há informações sobre o pedido de reembolso para a locomoção até a Argentina. No entanto, o político, que é filiado a um partido da base do presidente Lula, pediu reembolso de R$ 4.537 referentes à hospedagem. Ele ficou 4 dias, de 19 a 23 de outubro, no Hotel Hilton, em Puerto Madero. Eduardo e Van Hatten não solicitaram reembolso pelas suas hospedagens, só pelas passagens. Viagem oficial, Pedro, considerada viagem oficial, sai do Brasil. Aí, né? Não, Vai participar de processo político da Argentina que nada tem a ver nada com o engaja, Brasil. nada interessa. E essa gentalha que fala de mamata, de corrupção, disso, daquilo, tem a cara de pau de usar a verba pública, porque é muito bom tirar do bolso dos outros. Engraçado. É muito fácil. É por isso que essa galera faz de tudo para continuar tendo mandato, mas faz de tudo mesmo. Porque não tem outro lugar onde você vai ter mais mamata do que na política. Não existe. Melhor do que isso, só você nascendo filho de pai bilionário. Ou então roubar, né? Porque muita gente tem as mamatas, mas é roubando dos outros. Olha, é só interessante porque eu escuto tanto da aula da extrema-direita falar sobre viagem internacional do presidente Lula, viagem diplomática que está trazendo benefícios para dentro do nosso país, mas não falam quando Eduardo Bolsonaro vai à Argentina fazer o quê? Qual é a significância que Eduardo Bolsonaro vai fazer para o processo eleitoral argentino? Que apoio foi esse demonstrado? Na verdade, foi até pior, né? Foi um tiro pela culatra quando Eduardo Bolsonaro deu entrevista para uma emissora argentina, enquanto eles estavam fazendo a apuração do primeiro turno, e falou sobre armamento. E a própria emissora, porque lá na Argentina, olha, não importa a ala, tá? Ninguém lá concorda com esse negócio de botar arma no bolso e sair por aí exibindo, não.
Ninguém gosta disso, de arma lá na Argentina. Como também lá não tem essa questão de preconceito contra LGBT, não tem racismo, não tem essas coisas que aqui no Brasil são mais comuns. Foi um momento de vexame, Pedro. Exatamente, lá na Argentina. foi um vexame internacional, que na verdade é só para isso que servem os Bolsonaro. Eu É vou passar até, vergonha e gastar dinheiro do povo. licença, eu vou dizer o que o jornalista disse quando cortou a fala Sim. do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo defendeu, como você bem disse, abertamente o acesso facilitado da população a armas, e ele foi interrompido. Defender armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para a legítima defesa. Palavras do Eduardo Bolsonaro. E aí o jornalista disse, é muito generosa a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente. Disse outro apresentador ao repórter que entrevistava Eduardo. Depois, o jornalista relacionou o discurso à derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Abre aspas, ele disse o seguinte: por isso que seu pai, os brasileiros com lógica o tiraram do poder, felizmente, foi o que criticou. E para você ver que foi um tiro no pé, as próprias pesquisas, o próprio resultado do primeiro turno mostrou-se isso. Enquanto Milei liderava nas pesquisas, dizendo que seria potencialmente o novo presidente da Argentina, bastou Bolsonaro e companhia demonstrar apoio. E Jair o que é que aconteceu? Eu disse, né? Jair Jagger. E aí o que é que Mick aconteceu? Jagger. Olha, baixou, tem um pé frio, deu zebra, né? Foi a primeira zebra que eu vi na política com relação à pesquisa, né? Sérgio Massa é o atual ministro da Economia lá da Argentina, da base do governo do Alberto Fernandes, né? Ou seja, ele está sendo agora o mais cotado. Até porque as pessoas observam um louco como Javier Milei, que é deputado federal, que tem essas ideias loucas, né, escalofobéticas, como a gente diz por aqui, tem essas ideias meio distorcidas sobre o que é o mundo e acha que todo mundo tem que segui-lo, como por exemplo, liberar acesso a armas, destruir o Banco Central, dolarizar a economia e acha que com isso vai tornar a Argentina uma economia autossuficiente, dependente de outra moeda, dependente das sanções de outra moeda, dependente de outro país dizer como tem que se seguir a economia. O que na verdade o Milei está querendo fazer é simplesmente lavar as mãos e descansar. Ó, o dólar que tome conta aqui da economia, porque é isso que acontece. Quando uma moeda ela passa a ser a principal dentro de outro país que não seja a própria, ela acaba mudando todos os rumos, ou seja, provavelmente as pessoas iriam passar ainda mais dificuldades, os preços inflacionários triplicariam mais do que está lá na Argentina e as pessoas sofreriam ainda mais. É isso que ia acontecer com uma economia dolarizada. Aqui também se cogitou isso, de utilizar o dólar como moeda oficial dentro do Brasil. Isso é coisa de idiota, é coisa de louco. Qualquer pessoa mais leiga sobre a economia, ela sabe que usar uma moeda de outro país não é benéfico para cá. Isso não é normal. Não é normal. Um presidente de uma nação se colocar numa posição de submissão total como essa. Porque você colocar a economia do seu país numa posição de submissão como essa é o fim, né? É o fim para o país. É exatamente quebrar o país. É como se o país fosse riscado do mapa. Então, vai ter agora o segundo turno, dia 19, no domingo. Ou seja, essa semana é a reta final para a campanha lá na Argentina. E espero eu que este cara ali, à esquerda de quem está doido, né? não ganhe essas eleições.